Olá, começa agora o Pesquisa e Ação. No programa de hoje, vamos conversar sobre novas formas de prevenção do HIV. Em 2015, o Ministério da Saúde registrou mais de 12 mil mortes em decorrência da AIDS no Brasil. Enquanto a medicina caminha para encontrar a cura, surgem alternativas capazes de evitar que uma pessoa adquira a doença quando se expõe ao vírus. Para esclarecer o assunto, convidamos a doutora Vivian Avelino. Ela é médica infectologista do Hospital das Clínicas da USP e integrante da pesquisa PrEP Brasil. Olá, doutora. Olá. Obrigada, Lucas, pelo convite. Não por nada. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos conferir como funcionam esses métodos preventivos, com a reportagem de Leomar Duarte. No Brasil, está em desenvolvimento a pesquisa de um tratamento para evitar o contágio do vírus HIV, conhecido como PrEP, profilaxia pré-exposição. Utilizado em outros países, como os Estados Unidos, o método funciona como uma pílula anticoncepcional. O paciente toma um medicamento antes de ter relações sexuais e isso ajuda a reduzir a contaminação do HIV em quase 100%. Outra opção são os medicamentos que agem como uma pílula do dia seguinte. Este método é indicado para a pessoa que teve relação sexual de risco. Chamados de PEP, o coquetel já é distribuído no país de forma gratuita em postos de saúde especializados como o CTA, que são os Centros de Testagem e Acolhimento. Doutora, vimos na reportagem que os dois métodos são indicados em casos distintos. Um para quem teve e o outro para quem ainda vai ter uma relação sexual sem camisinha. Quanto tempo antes e quanto tempo depois eles são indicados? Acho que a gente podia começar pelo caso do tipo de profilaxia que é feito após a exposição. Então, a exposição já aconteceu e aí você percebeu que o risco aconteceu e vai começar a tomar medicação, né? Então, nesse caso, o tempo mais importante é o tempo que já passou desde que a exposição aconteceu. Quanto mais curto, melhor, né? E a partir de 72 horas não existe mais benefício. Então, no caso da profilaxia pós-exposição, o início mais precoce é melhor, no máximo até 72 horas. E o tempo de uso dessa profilaxia, dessa prevenção, né, dos medicamentos, é de 28 dias. No outro caso, no caso da profilaxia pré-exposição, a primeira coisa que a gente precisa é identificar que a situação de risco, de vulnerabilidade existe. E a partir do momento em que o comprimido começa a ser usado diariamente, a gente estima que são necessários 7 dias para considerar que o corpo da pessoa está protegido, né? E aí o tempo de uso da medicação é enquanto o risco existe. Isso é uma coisa que depende da compreensão do tipo de prática que a pessoa está exposta e de uma boa conversa e informação com o profissional de saúde que atende. Uhum, certo. A gente já também viu na reportagem que tanto a PrEP quanto a PEP, elas têm uma porcentagem bastante alta na eficácia, né? Chegando a cerca de 99%. Como os remédios combatem o vírus no organismo? Bom, o mecanismo é através do bloqueio entre a entrada e o estabelecimento definitivo da infecção, né? Então, uma vez que o vírus entra no teu organismo através da mucosa da região genital ou da região anal, ele precisa passar por algumas etapas até conseguir se estabelecer como uma infecção realmente definitiva. E é nessas etapas de multiplicação do vírus e de estabelecimento da infecção que eles atuam, né? Então, para quem a exposição já aconteceu, existe uma janela pequena, por isso o tempo de 72 horas, né? Agora, a gente percebeu pelos estudos que quanto mais precoce, logo após a exposição, maior a eficácia, certo? E aí a gente percebeu que, na verdade, se o remédio já estivesse no sangue antes da exposição acontecer, melhor ainda, né? Então, por isso a ideia da PrEP e os estudos que se direcionaram para esse tipo de pesquisa. Certo. Você até comentou agora que, no caso da profilaxia pós-exposição, quanto menor o tempo, né, de até 72 horas, melhor a eficácia, né? Exato. Mais próximo dos 99%, o remédio vai atuar. Na verdade, 99, só para ser mais preciso, 99 foi para PrEP. Uhum. Para PEP, ela não chega a isso. Certo. Entende? Ela é inferior.
Por isso que, quando a gente identifica que a exposição acontece de forma recorrente para aquele indivíduo num determinado período da vida dele, a PrEP é mais eficaz do que a PEP, né? A PrEP, a profilaxia pré-exposição, é mais eficaz do que a PEP, né? Que é a pós-exposição. Entendi. O que pode acontecer para que essa eficácia caia e o paciente em tratamento corra um risco maior de contrair o HIV? O principal motivo para não funcionar é quando a gente não toma direito a medicação. Então, no caso da profilaxia pós, então, um dos motivos mais comuns é você chegar muito tarde, né? De maneira que algumas partículas do vírus já conseguiram passar todas as etapas e estabelecer a infecção definitiva, pelo tempo que você acabou deixando passar. Muitas vezes a pessoa deixa de tomar corretamente a medicação, tanto da PrEP quanto da PEP, porque ela não recebeu a informação adequada de que tipo de efeito colateral ela podia ter, ela interrompe o uso de forma inadvertida e aí a eficácia acaba diminuindo, né? Então, nitidamente, nos estudos de PrEP, a falta de uso correto foi a principal causa de falha, né? Mas existe caso descrito já hoje de um paciente que estava tomando corretamente, mas que infelizmente se expôs a um vírus que era resistente justamente àquele remédio que ele tomava. Então, não é impossível que isso aconteça, mas assim, a imensa maioria dos casos de falha é por falta de, por uso inapropriado, por uso inadequado. Certo. E há pessoas que não podem utilizar esses medicamentos, como até inclusive esse caso do canadense, né, que não teve, ele não conseguiu, não foi eficaz, não foi eficaz para ele a PrEP, ele era resistente. Tem como identificar então, ou não? No caso dele, não é que ele era resistente, a pessoa de quem ele pegou tinha um vírus resistente, isso a gente não tem como antecipar, você não consegue, a não ser que seja um casal sorodiscordante, ou seja, um casal no qual um indivíduo é soropositivo e o outro é soronegativo, se o indivíduo soronegativo estiver usando PrEP, a gente é capaz de identificar pelo vírus, pelo sequenciamento do vírus do parceiro dele, que é soropositivo, se o remédio funcionaria ou não, né? Na verdade, particularmente nessa situação, né, de um casal que um é positivo e outro negativo, tem um outro detalhe que é o tratamento ser eficaz também como forma de prevenção. Quando a pessoa que é positiva está sob tratamento e com o vírus indetectável, a chance dela transmitir é praticamente nula. Então, nesse caso, com o indivíduo tratado, né, com o indivíduo soropositivo tratado, seria até questionável se a PrEP tem indicação mesmo ou não, né? Agora, outras circunstâncias de pessoas que não podem usar PrEP. Existem problemas de saúde específicos que podem causar problema. Então, tem algumas medicações que podem interagir com a PrEP, com os medicamentos da PrEP. Existem situações clínicas que podem, que o uso da PrEP pode estar associado a problemas. Por exemplo, se a pessoa tiver um problema renal muito importante, ou se a pessoa tiver um problema ósseo muito importante. Existem situações, ou se a pessoa tiver hepatite B crônica, existem situações em que o uso precisa ser ou muito bem monitorizado, ou ele pode eventualmente até chegar a ser contraindicado, tá? Mas é a exceção. A imensa maioria das pessoas consegue, tem a possibilidade de ter acesso à PrEP. E no caso de mulheres grávidas, de repente a mulher ela é soropositiva, né? Ela pode iniciar o tratamento da PrEP para evitar a infecção ao bebê? Nesse caso específico, ela já tem indicação de tratar, em primeiro lugar, para tratar a doença dela. Em segundo lugar, também para prevenir a transmissão do bebê. Às vezes acontece na nossa prática o seguinte, chega uma gestante que não sabia ser soropositiva, ela faz o diagnóstico por causa dos exames do pré-natal, tá? Essa é uma das situações que a gente tem mais pressa para tratar e fazer o vírus ficar indetectável rapidamente, né? Porque deixar a gestante com o vírus indetectável é uma das formas mais eficazes de evitar a transmissão para o bebê, tanto transplacentária durante a gestação, quanto no momento do parto. Certo. E quem faz o tratamento da PrEP, né, na qual a pesquisa que você trabalha, a pessoa possui uma dieta especial, ela pode usar, beber álcool, né, cerveja, enfim? Não existe restrição, a pessoa tem vida normal, tá?
é evidente que, inclusive por situações de exposição de risco, o uso de substâncias que têm impacto na sua capacidade de julgamento e raciocínio deve ser feito com moderação, né? Mas não existe contraindicação em relação ao uso da medicação. A vida do indivíduo ela é totalmente normal. Certo. Enquanto a PrEP já é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, a gente ainda está caminhando na pesquisa da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição. Essa que funciona como se fosse um anticoncepcional para evitar o HIV. Mas em outros países, como os Estados Unidos e o Canadá, ela já é liberada e já tem a sua eficácia comprovada. Por isso, por ela ter essa eficácia comprovada, por que ainda precisa ter uma pesquisa no Brasil? Bom, então, acho que é importante a gente tentar discriminar o que é a eficácia comprovada numa situação de estudo clínico e a eficácia comprovada numa situação de vida real, que é o que o PrEP Brasil está tentando demonstrar, né? No estudo clínico, a gente tem uma seleção super cuidadosa dos indivíduos, faz exames de sangue antes, tem certeza absoluta que a pessoa não vai ter nenhum efeito colateral. A gente monitora super neuroticamente, com visitas frequentes e tudo mais. E tem um outro efeito também, que é o voluntário que vai fazer a pesquisa, por ser voluntário, ele já tem uma inclinação muito maior a querer tomar direito, a querer participar, né? Então, o perfil dessas pessoas que participam de uma pesquisa é diferente e o que funciona para elas não obrigatoriamente vai funcionar tão bem para a população geral, tá? E aí, a gente tenta simular no PrEP Brasil uma situação mais próxima da realidade, em que as visitas não são tão frequentes assim, né? Em que as pessoas estão tomando um remédio que já existe conhecimento que funciona, de maneira que a situação do quanto ela vai se expor a risco e do quanto ela vai tomar corretamente se aproxima mais da realidade, para a gente realmente conseguir concluir que a medicação, numa situação de realidade, funciona mesmo. Efetivamente, a gente não precisa disso para que uma droga seja liberada no mercado, né? A diferença importante nos Estados Unidos e no Canadá é que a medicação da PrEP é comprada. E a gente está tentando estudar se vale a pena, do ponto de vista de saúde pública, que ela seja distribuída pelo governo gratuitamente. Então, são situações diferentes também. Hoje, no Brasil, por importadora, você também consegue tomar PrEP, comprando. Entende? Então, a aprovação para venda pela Anvisa e tal existe. O que ainda não existe é a distribuição gratuita como política de saúde. No próximo bloco, continuamos com um bate-papo sobre métodos preventivos. Voltamos daqui a pouco. Pesquisa e Ação está de volta. Hoje estamos conversando sobre formas de prevenção contra o HIV com a médica infectologista da USP, doutora Vivian Avelino. Doutora, quantos pacientes em média estão em tratamento, né? Fazem parte da pesquisa da PrEP e como é a forma de acompanhamento? Então, dentro do estudo, que envolve centros tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a gente tem aproximadamente 500 voluntários, né? A gente ainda chama de voluntários, não de pacientes e nem de pessoas em tratamento, porque ainda é uma situação de pesquisa, embora, como eu falei, mais aproximada da vida real. Na verdade, a gente não tem o número exato de quantas pessoas estão usando o PrEP daquela outra maneira que eu te falei, né? Buscando a compra do medicamento por orientação do médico que a acompanha, e, na verdade, através de compra por importadoras da medicação do Truvada por conta própria, ainda que não exista distribuição pelo governo. A gente sempre faz testagem para HIV e para outras DSTs, e faz orientações em relação a risco e a exposição a cada 3 meses. Dentro de um ambiente de consultório, fica um pouco mais solto quando o paciente que quer fazer uso da PrEP, nessa circunstância, comprando a medicação,
fica muito mais a critério do profissional de saúde que estiver atendendo. Então, a frequência acaba sendo, eu acredito que, na maior parte das vezes, mais espaçada do que isso. A pesquisa do Truvada, ela é voltada para homens que fazem sexo com homens, transexuais e travestis, e profissionais do sexo que são considerados um grupo de risco. Esse direcionamento não reforça o estigma de que a doença é a peste gay? Isso, com certeza, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente indica, acho que da mesma forma que existiu preconceito contra as mulheres que começaram a usar anticoncepcionais nos décadas atrás, né? Com a ideia de que isso ia estimular a promiscuidade, estimular a libertinagem das usuárias, né? Isso pode também existir entre os usuários de PrEP. No Brasil, que é uma situação, a gente tem uma situação clara de epidemia concentrada entre homens que fazem sexo com homens. Então, no Brasil, a gente tem essa indicação mais precisa e na nossa pesquisa foi essa a população-alvo. Entretanto, existem países no mundo em que a população heterossexual, especialmente mulheres, são a população de maior vulnerabilidade. Então, na verdade, as pesquisas de PrEP aconteceram também especificamente para mulheres sob risco e também especificamente para casais sorodiscordantes, tanto homens quanto mulheres, em outros países, né? Então, o que existe não é um grupo ou um tipo de comportamento que coloca a pessoa em risco. O que existe é a vulnerabilidade que aquela pessoa tem para adquirir HIV ou não. E acho que uma mensagem importante, que é nossa obrigação passar para as pessoas, é que a vulnerabilidade existe em alguma medida para qualquer ser humano, seja ele gay, não gay, homem, mulher, profissional do sexo ou não. A vulnerabilidade em algum grau existe. O que é importante é que a população se conscientize que quem se expõe ao HIV ou quem acaba eventualmente se contraindo HIV não fez isso de propósito porque é sem vergonha ou porque tem um comportamento que é repugnável ou que a gente tem que ter julgamento. Não é isso que aconteceu. Ela teve uma escolha de felicidade, ela teve decisões que ela tomou na vida dela e que encaixaram com aquela realidade. Você teve as suas, a outra pessoa teve a dela, né? E cada ser humano tem uma quantidade de vulnerabilidade que ele vai tentar diminuir sempre que possível, com os recursos que nós temos, PEP e PrEP inclusive, né? E que ele vai ter uma quantidade que ela vai bancar. As pessoas precisam ter consciência de que só porque a pessoa se expôs sim ou se expõe de forma recorrente a risco, não quer dizer que ela merece menos ser feliz e ter uma vida saudável, né? E é justamente isso que a gente está querendo proporcionar. A possibilidade de que as pessoas tenham uma vida feliz e saudável com as escolhas que elas tiverem feito, com o menor risco possível. Uma coisa importante, acho que ressaltar, é que a PEP também, né, os dois medicamentos, os dois métodos, eles só previnem o HIV, Exato. Não outras doenças sexualmente transmissíveis. Incentivar o uso deles pode causar uma demanda maior de infectados de outras doenças sexualmente transmissíveis? Então, isso é uma das principais preocupações de quem é contrário a PrEP e PEP. Eu fico feliz de você ter feito essa pergunta, porque eu acho que é uma coisa importantíssima, uma coisa central. Se tiver uma mensagem que todo mundo tem que levar, é que usar PrEP não significa que a camisinha não é necessária. Aquela situação em que você está conversando sobre a vulnerabilidade da pessoa é uma oportunidade a mais para você encontrar as falhas de uso de preservativo, encontrar o que é facilitador do uso de preservativo, estimular o uso de preservativo e da testagem das demais DSTs. Testagem, diagnóstico e tratamento também, né? Então, a camisinha não deve deixar de ser usada, tá certo? Esse tipo de efeito a gente costuma chamar de compensação de risco, ou seja, porque eu me sinto tranquilo que eu não vou contrair o HIV, eu acabo me expondo mais, né? Então, o termo que a gente chama de compensação de risco.
na maioria dos estudos, a compensação de risco não aconteceu. O que a gente tira de lição disso é que esses participantes que foram selecionados por risco alto, por exposição alta, têm exposição alta com, sem ou apesar de PrEP ou PEP, né? E usar PrEP ou PEP, na verdade, não teve tanto impacto no quanto a pessoa se expõe. E em poucos estudos existiu uma pequena compensação de risco, sim. Existiu um pequeno aumento de comportamento de risco nos usuários de PEP ou PrEP, tá certo? Agora, qual a minha opinião? Que ainda que isso aconteça, ainda que tenha um pouquinho de aumento de exposição para esses indivíduos, você está dando oportunidade para ele fazer teste, porque você faz de rotina para quem está usando essas medicações testes, não só para HIV, mas para sífilis, para hepatite B, você tem a oportunidade de vacinar, você faz teste para hepatite C, você faz teste para clamídia, gonococo, todas as outras DSTs. E o diagnóstico precoce e tratamento é uma das formas mais importantes de prevenir essas doenças. Então, na minha opinião, o saldo acaba sendo positivo para a prevenção das DSTs também. Doutora, a ONU tem um tratado com diversos países, inclusive o Brasil, onde estipula uma meta chamada 90-90-90. Explica pra gente como ela funciona e como o Brasil está trabalhando para alcançar essa meta. A ideia do 90-90-90 é que essa seria uma estratégia para conseguir chegar a interromper a transmissão do HIV e a epidemia ser controlada, finalmente. Como que seria isso? A nossa meta é ter 90% das pessoas que vivem com HIV com diagnóstico. Dessas diagnosticadas, 90% está sob tratamento. E dessas tratadas, 90% está com a carga viral indetectável. E estar com a carga viral indetectável é bom para o paciente que tem HIV, porque a progressão da doença dele acaba sendo bloqueada e ele vive com qualidade de vida excelente, sem ficar tendo qualquer complicação para a saúde dele. E também é bom para quem fizer sexo com ele, porque daí a chance dele transmitir o HIV é praticamente nula, como a gente já falou antes. Agora, PrEP e PEP, eles são uma forma, primeiro, de prevenir a infecção, ou seja, da pessoa não se tornar infectada. Agora, eles também são uma oportunidade para a pessoa ser testada. Toda vez que a pessoa se expôs a uma situação de risco e procura o serviço de saúde para receber orientação se deve tomar PrEP, se deve tomar PEP, é uma oportunidade para ela ser testada para o vírus. Então, o primeiro 90, que é dos infectados, 90% ter diagnóstico, eu acredito que a PrEP e a PrEP são uma oportunidade para melhorar, né, essa primeira etapa da meta da ONU. E, além disso, quando um indivíduo vem tomar PEP ou receber orientações sobre PEP ou PrEP, ele acaba também, muitas vezes, trazendo parceiros ou pessoas do contato dele que podem também receber testagem, aconselhamento e, eventualmente, até receber um diagnóstico e, finalmente, serem encaminhadas para tratamento e para ficar com a carga viral indetectável. Então, acho que, nesse sentido, a gente tem que entender que os serviços que forem criados especificamente para a PrEP e os que já existem para a PEP são uma porta de entrada para essa população para o serviço de saúde. E quais são os próximos passos para a conclusão da pesquisa no Brasil? A gente tem ainda planejado um tempo de acompanhamento e tem vários parâmetros de segurança, por exemplo, a ocorrência de efeitos colaterais do medicamento, testagem de alterações laboratoriais, de rim, fígado, que devem ser sempre feitas para esses voluntários que estão tomando a medicação, né? A partir disso, a gente vai ter mais dados para entender, nessa situação mais próxima da vida real, quanto que as pessoas realmente conseguem tomar da medicação, o quanto elas acabam abandonando e o quanto que ela funciona nessa circunstância do protocolo, para extrair cada vez mais informação para o nosso conhecimento e para aplicação depois na vida real. Conversamos hoje com a doutora Vivian Avelino, médica infectologista do Hospital das Clínicas da USP e membro da pesquisa PrEP Brasil.
Muito obrigado pela sua presença, doutora. Quer deixar algum recado para nossos telespectadores? Eu acho que uma coisa importante que a gente deve sempre ressaltar, que a gente na verdade já comentou, né, que quando a pessoa usa a PrEP, a intenção dela não é se expor e ter uma vida promíscua e ter um comportamento de risco com o objetivo de adoecer. Não é isso que as pessoas estão procurando, né? As pessoas estão procurando se manter saudáveis, né, dentro das escolhas de vida que elas fizeram. E usar a PrEP é uma das formas de trazer também conforto e segurança para essa pessoa, porque é uma tendência da população pensar que esse tipo de coisa é um absurdo. Para que você vai dar uma medicação só para fazer a pessoa poder ter uma vida ainda mais promíscua, né? E é o contrário, a gente quer que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Obrigado, doutora. Pesquisa e Ação fica por aqui. Não deixe de acompanhar as próximas edições. Tchau, tchau.